Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Priscila Tavares, eu sou enfermeira esteta. Estou aqui para dar dicas simples e funcional do seu skincare aí na sua casa. Porque dica boa é dica compartilhada, não é, galera? E nada como segunda-feira para começar a criar novos hábitos. Mas na verdade todo dia é dia, toda idade é idade, hein? Então hoje vamos falar sobre algo que às vezes pode parecer coadjuvante em todos os nossos vídeos, mas ele é o ator principal, então hoje eu vou fazer um vídeo falando só dele. Protetor solar. Na verdade eu tenho dois para mostrar para vocês um pouquinho a diferença de um para o outro. Vou explicar tudinho. Primeiro vamos no nosso passo a passo. Que seria higienizar a pele, porque pele limpa, o produto penetra melhor. Gel de limpeza da Princípia. Custo-benefício, ó, indico para vocês. O que quer dizer custo-benefício? O benefício que ele te dá compensa, ele realmente funciona e o preço dele é bem legal sim, sem contar que olha o tamanho disso, dura muito, gente. Vocês usando sempre da forma certinha, poxa, vale a pena. Rosto cartão postal, então eu vou limpar sem forçar a pele para não agredir. Movimentos de baixo para cima, que é a lei da gravidade, que é ceder, porque a gente emagrece com a idade, perde massa, e a gente quer fazer um lifting, a gente quer subir, 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 né? Subir tudo, isso mesmo. Às vezes eu fico com a pele vermelhinha só de passar o algodão, mas eu não tenho rosáceo, eu sempre fui assim mesmo, tá bom? Sempre cuidado com olhos e boca também, todo produto. Então vamos lá. Primeiro, protetor da Princípia, Fotoproteção 40, que eu acho que tá bem legal. Ele é de líquido e ele é branquinho, né? Aquele mais tradicional. Eu vou passar de um lado e o outro do outro e explicar para vocês um pouquinho a diferença. Vou pegar a quantidade aqui, um pouquinho, passando aqui para poder espalhar por região. Nada que fique muito seco, que não vai dar para proteger a pele, nem em excesso, né, gente? Porque ele rende bem. Aí você fica uma massagem para espalhar também de baixo para cima. Espalhar para não ficar branquinho parecendo um fantasminha. Do outro lado eu vou usar o de bastão Fotoproteção 80 da Áticos. Ele é de bastão e ele é de cor. Então eu vou passar também assim, um pouquinho por região, para depois eu poder espalhar, para não ficar com aquele aspecto de pele manchada. Pra deixar uma cor uniforme. Aí eu passo nele, posso passar a maquiagem por cima e trabalhar. Falando na cor uniforme, o protetor branquinho é o branquinho. O de cor, normalmente você precisa ir ou numa farmácia ou numa loja de cosméticos, que lá tem o tester. Porque você vai testar qual cor vai ficar melhor para sua pele. Porque normalmente cada marca tem várias paletas, né? Normalmente vai de 1 ao 7. Mais clarinho para a pele mais clarinha, mais escuro para a pele mais escura. Para não ficar diferente, senão dá diferença tipo do rosto, pro pescoço, pro colo. Então você tem que comprar a sua cor certinha. Aí você vai lá, testa, vê qual fica melhor para você tá passando. Esse tem um toque um pouco mais seco do que este. Qual que é a diferença principal? O de cor realmente ele protege mais. Eu pessoalmente uso o branquinho, apesar que agora a Princípia tá lançando com cor. Só que eles ainda não têm o tester em farmácia, eles têm um aplicativo bem legal, bem moderno, que no celular você coloca seu rosto, fica metade da cor normal do seu rosto, e a outra metade você vai testando cor por cor para ver qual fica melhor para você poder ir comprar sem problemas. Mas assim, eu não tenho muitas manchinhas, cuido do meu rosto faz tempo, então sem cor pra mim eu acho que é suficiente, principalmente porque desde a adolescência eu nunca fui de usar base, pó, eu não gosto assim
tipo de parecer maquiada, de tampar muito o rosto, entendeu? Eu só passo uma sombra assim pra realçar os olhos e pra mim tá bom. Mas eu sei que a maioria gosta do aspecto de maquiagem, às vezes quer tampar alguma coisinha, então com cor acaba suprindo melhor sua necessidade. E se você tem uma pele madura, nunca se cuidou, tem manchinha, eu te aconselho já a começar realmente com um protetor de cor. A fotoproteção 40 eu acho que já é suficiente. Creme, bastão, o que sua pele se adaptar. Com creme ele é mais molhadinho, o com bastão ele tem um toque mais seco. Aí isso é de gosto. E marca. Tipo, não adianta falar pra você, não compra um da La Roche-Posay, que é um que, né, preço um pouquinho lá em cima, sempre teve bem alta. Dermatologistas bastante costumam indicar. Não vou te falar assim que ele dura tanto tempo você usando certinho que compensa você comprar um bom. Mas não significa que a sua pele vai se adaptar. Por isso que eu falo, a princípio é custo-benefício, porque o preço é legal e ele te atende às suas necessidades. Eu já usei La Roche, pra mim não deu certo. Pra mim deu certo a Princípia. Então eu uso da Princípia. Mas você pode usar. Você vai na Drogasil, que é uma farmácia grande de rede, os que tem lá, você pode ficar tranquila que todos eles vão te atender super bem. Aí você tem que fazer o teste, né, de cor, ver se não vai te dar alergia, passa um pouquinho no pulso, também para você não comprar e perder o dinheiro. Agora, aqueles, nada contra, mas de catálogo, abelha rainha, Von, Natura, Sandal, deixa quando for pra praia pra passar no corpo. No rosto tem que ser um produto mais específico, melhor, tá bom, gente? Eu falo isso de coração, porque é o básico, hoje em dia é o protetor solar. Mesmo que você fala assim, eu não me importo, tipo de, eu não faço nenhum cuidado com a pele, eu fico só dentro de casa, eu não trabalho. Mas você tem que pensar que lâmpada, televisão, luz, tudo queima. Então, mesmo dentro de casa, vai prejudicar a sua pele. Mesmo que você não se preocupa com a parte estética da ruguinha. Câncer de pele, uma hora você vai sair na rua. Então, é saúde em primeiro lugar, depois vem a estética, né? Bem-estar, autoestima. Então, você tem que se cuidar, sim. Tem que usar um protetor solar. E, né, você sai para trabalhar às 7 horas da manhã, não adianta você passar o protetor solar, passar maquiagem e vai trabalhar e achar que às 19 horas você vai voltar com o mesmo produto, porque você não vai, mesmo que você está no ar-condicionado. Aí você vai regular como você vai reaplicar. 3, 4 horas, ou se você fica mais exposta a lâmpadas, ao calor, 2 a 3 horas. Claro, quanto menos você puder ter exposição, mesmo se cuidando do protetor solar, melhor. Mas se não conseguir, reaplica, reaplica, reaplica. Tudo que. Mormaço de panela vai estampar? Afasta, porque não parece, mas são cuidados do dia a dia, que uma coisa e outra que você vai deixando de fazer vai te prejudicar muito no futuro. Então, secador, aquele arzinho quente, a pele gosta de água fresca, o cabelo. Então, eu sei que a gente vai entrar no inverno, fica mais difícil, mas vai precisar ter esse cuidado sim, manter tudo mais fresco possível. E eu sempre falo, né, uma idade legal para você começar a se cuidar, 25 anos, mas isso é mais assim, para peeling, sérum, máscaras, agora protetor solar, gente, desde sempre, porque a gente tá num país tropical. Mesmo outono, ou tão seco que a gente tá, cada vez mais calor, o sol tá lá escondidinho, e o mormaço é pior ainda, porque a gente tá achando, né, que não tá o sol, posso jogar bola, fazer caminhada, me expor à área livre, e aí que mora o perigo. Então, tem que estar se cuidando, tem que usar o protetor sempre, sempre, sempre. Ele é o mínimo do mínimo. Assim como a água, que é a hidratação de dentro para fora. Você tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. E a hidratação de fora para dentro também. Tipo, fazer as máscaras, usar sérum, é muito importante. São os cuidados básicos, porque também não adianta você fazer máscara, peeling e não se cuidar. Principalmente se um dia for fazer um procedimento mais invasivo, como toxina botulínica. Você se expor ao sol diminui a eficácia. Um produto que às vezes pode ter uma durabilidade de 6 meses, vai durar 3 meses. O ácido hialurônico, assim, melhor exemplo. Eu falo por mim, porque há muitos anos, quando eu ainda não tinha esses cuidados, eu fiz um preenchimento labial, ele é feito com ácido hialurônico. E eu não bebia muita água. O que aconteceu? Deu 3 meses eu perdi o produto. Eu tava pagando e não tinha o produto.
né? Ninguém nem percebeu que eu tinha o produto. Por quê? Porque o organismo entendeu como uma hidratação, como uma água. Então, agora eu tenho, novamente, já tem meses e não absorveu. Por quê? Porque hoje eu cuido da minha pele, hidratação de dentro para fora, que é a água, e eu faço os cuidados, uso o sérum de fora para dentro, então não tem esse perigo do organismo entender ele como uma hidratação. O produto vai ficar acomodado no lugar certinho. Gente, sempre falo que eu sou enfermeira estética, ou seja, eu fiz faculdade de enfermagem e pós-graduação em estética. Antes disso, eu fiz o técnico em farmácia e hoje eu fiz eu tenho a especialização em harmonização facial. E eu trabalho em uma clínica médica e estética com médico há 14 anos. É claro que a gente nunca sabe de tudo, né? Porque todo dia uma coisa nova, mas a gente procura estar por dentro. E tudo que eu venho falar aqui pra vocês, eu falo com propriedade, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então, protetor solar. Ele é essencial, ele tem que fazer parte da sua rotina. Uma dica que eu dou: tenha um em casa e tenha um na sua bolsa que você vai passear, que você vai trabalhar, para não ter perigo. Porque, por exemplo, você tem em casa, você usa, aí você vai para o trabalho, na hora de reaplicar, um protetor não tá lá, e aí? Né? Não adianta você passar cedo, porque não adianta você passar 7 horas da manhã, ficar 1, 2 horas, onde nem tem tanto sol, e depois começa a trabalhar, fica na tela de computador, o sol lá fora, um mormaço já é suficiente para queimar a pele. E aí, o reaplicável. Ah, eu posso passar por cima da maquiagem e o protetor? Pode. Aí, esqueci de trazer maquiagem para poder passar por cima desse protetor que eu vou reaplicar, então não vou reaplicar. Prefiro ficar sem a maquiagem, mas reaplique, porque você vai deixar de fazer isso, não vai ser só um dia, vai acontecer de novo. E nisso você vai ter o foco envelhecimento, linha de expressão, ruguinha, tudo. Então você tem que se cuidar, gente, é muito importante. A pele envelhecida, ela não é só questão de estética, ela é questão de saúde também, tá bom? E uma coisa também que eu sempre falo, que é, né, do rosto. Eu, particularmente, cuido do meu rosto, pescoço, colo e mãos. Porque o rosto, hoje em dia, a gente tem muito mais tratamento, assim, que dá pra você fazer o preventivo e o pós, né, se tiver alguma manchinha, aparecer alguma ruguinha. Agora, pescoço, colo e mãos é bem difícil você tratar depois que o problema está instalado. Então, se você já, quando for fazer o peeling, passar o protetor, cuida dessas áreas todas, né? São áreas pequenas, o produto compensa sim, tá bom? Tudo que eu falo aqui pra vocês são coisas assim acessíveis, questão de valores, questão de você comprar na farmácia, que você consegue fazer em casa. Por isso que eu falo que é seu skincare funcional, porque ele tem que funcionar aí na sua casa. E tô sempre com valor acessível, né? Uma mão que você tem em casa, um mel que você tem em casa. Você sempre consegue estar fazendo alguma coisa por você. Faça por você o que só você pode fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Fica com Deus. Obrigada.